Olá, estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. É um prazer estarmos aqui com vocês. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 25, versículos 7 a 9. Isaías, capítulo 25, versículos de 7 a 9, que dizem assim: E destruirá neste monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Versículo 8: Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Versículo 9: E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém? Amém? Antes de começarmos, eu quero falar que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu gostei, nos ajude a divulgarmos o canal, as mensagens da Palavra de Deus. Se você tem acompanhado e gostado, nos ajude. Isso torna a visualização, o canal ele tem um destaque maior dentro do ambiente, aí, do universo do YouTube, e os vídeos vão aparecer com mais frequência, tá bom? Vamos lá. Essa é uma passagem do livro de Isaías, Isaías capítulo 25. O profeta Isaías, ele é um profeta considerado pelos estudiosos como um dos profetas maiores, porque é um livro que tem bastante coisas registradas. Os profetas maiores são aqueles que escreveram mais coisas em questão de quantidade. Uma das características do livro de Isaías e da época em que foi escrito é que Isaías ele viveu no período em que o reino de Judá ele viu, durante o período em que Isaías profetizava, o reino de Judá, que era o reino do sul, viu o reino do norte ser levado cativo para a Síria. Então o reino do norte ali foi invadido pela Síria, eles foram desmanchados, e na época também do profeta Isaías, o reino do sul, Judá, ele foi invadido pelo exército de Senaqueribe, e ali Deus deu uma vitória para eles, e eles experimentaram a direção do Senhor, a mão do Senhor, enfim. E Isaías, ele foi um dos últimos profetas do período em que ainda Judá estava em Israel, antes de ter sido levada cativa para a Babilônia. Isaías, ele profetiza muitas coisas com relação ao que Deus vai fazer. Ele fala do peso da mão do Senhor e do juízo sobre outras nações, sobre Babilônia, sobre Egito, sobre os Moabitas, sobre os inimigos de Israel em geral. Tem bastante passagens dessa, mas uma das características mais marcantes do livro de Isaías é o número impressionante de referências ao ministério do Senhor Jesus, à vinda de Jesus, ao ministério dele na terra, e também sobre a sua volta, a sua segunda vinda, o seu reino milenar aqui na terra, o reino eterno, e como que Deus vai fazer todas as coisas. O profeta Isaías, ele traz bastante revelações messiânicas, ligadas ao reinado, à vida do Messias, do Cristo, que era Jesus, e é impressionante a narrativa dele, a tal ponto das suas profecias serem tão precisas, de que muitas pessoas que não creem na inerrância das Escrituras ou na veracidade da palavra de Deus, acreditam inclusive que o livro de Isaías foi escrito num período muito depois que fatos já tinham acontecido, por causa da precisão com que as profecias elas foram registradas nas Escrituras. Mas nós sabemos que Isaías era um profeta do Senhor, e ele falava pela boca de Deus. E aqui ele fala de uma verdadeira e duradoura paz, uma coisa que ainda não aconteceu. Nós temos que aprender a olhar para as profecias e entendermos que às vezes elas são de cumprimento imediato, às vezes elas são de duplo cumprimento, ou às vezes de cumprimento futuro. Então Isaías aqui ele está se referindo que o que aconteceria à nação de Israel quando o Messias viesse. E aí muitos entendem que essa profecia ela se referia ao momento em que Jesus viria à terra, e Jesus veio à terra. Só que a nação de Israel o rejeitou, não a nação toda, mas a elite religiosa rejeitou a Jesus. E aí nós entendemos pelo próprio Senhor Jesus dizendo que ele iria para o Pai, mas ele voltaria depois. E essa segunda volta nós vamos ver espelhada aqui. Quem lia Isaías lá no Antigo Testamento não conseguia perceber que isso
se refere ao reino eterno do Cristo que começa com os 1000 anos na Terra. Né? Ele não entendia que o Cristo viria, ele morreria, como diz lá em Daniel, e depois, e lógico, na época que Isaías trouxe essa profecia, a revelação ainda de que o Messias seria cortado, lá em Daniel não existia. Então era muito difícil alguém, pelos poucos detalhes que tinham nas escrituras daquela época, entender que o Cristo viria, ele seria morto e depois ele voltaria numa outra situação. Então aqui Isaías ele está falando sobre uma vinda do Messias, mas nós vamos ver que ainda não se cumpriu. Ele fala: e destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se cobrem. Aqui Isaías ele está se referindo ao monte, né? Ao monte do Senhor, ali na região central de Jerusalém, que é chamada a Grande Jerusalém ali, né? A região ali que engloba toda Jerusalém, elas são alguns montes juntos, e isso é chamado de Monte Sião. E o templo de Salomão, ali o templo que estava construído naquela época, o templo estava precisamente em cima do Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo monte onde Jesus foi crucificado, ali onde tinha o templo em Jerusalém. Então ele fala que neste mesmo monte, Deus vai destruir a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos. Então ele fala de algo ruim, algo que cobria não só Jerusalém, mas na face daquele monte, quer dizer, quando o Cristo, o Messias, estiver sobre aquele monte, essa face da cobertura com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se cobrem serão destruídos. Isso daí tem uma conotação negativa, é como se isso tem a ver com o pecado que cobre as nações, que está sobre a vida da humanidade. Então ele está falando, quando o Messias vier, ele vai ele vai quebrar essa cobertura, esse véu que todas as nações estão debaixo dele, quer dizer, dessa maldição, a maldição da morte, a maldição do pecado, a cegueira espiritual. Ele está se referindo à vinda do Messias. Aí ele continua: aniquilará a morte para sempre. A Bíblia diz que Jesus na cruz, a sua morte na cruz, ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ali ele triunfa sobre ela, ele ressuscita. E a morte perde o poder sobre a vida de Cristo e perde, num momento futuro, o poder sobre a humanidade. Mas hoje a morte, ela já não tem mais o poder pleno sobre a nossa vida. Ela não tem como nos prender eternamente. A morte, nós podemos até vir a morrer, mas a ressurreição nos é garantida. A Bíblia diz que o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou ao seu Filho, que ressuscita Jesus, é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar. O Espírito Santo vai nos ressuscitar no dia da ressurreição, que a Bíblia chama de primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Nesse dia haverá uma ressurreição e nós já vencemos a morte. Mas existe também, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse, que um dia a morte ela vai ser lançada no lago de fogo e ela vai ser aniquilada definitivamente. E aqui está dizendo, aniquilará a morte para sempre. Então ele está se referindo, inclusive, lá no final do período do reino de Cristo, que depois que Cristo reinar por 1000 anos, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E segundo o Apocalipse diz, ali no lago de fogo já estarão o anticristo e o falso profeta. E finalmente depois Satanás é lançado no lago de fogo. Então a Bíblia dá a entender que a morte ela vai ser aniquilada eternamente no final do reino de Cristo, antes do trono branco do julgamento de Deus, que muitas pessoas chamam de juízo final. Daí em diante nunca mais haverá morte. A Bíblia fala que não haverá morte. Por quê? Porque o Cristo, Jesus, ele aniquilou toda a morte. Isaías fala aqui, ó, aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio, a vergonha do seu povo de toda a terra. A vergonha do povo, aqui obviamente ele está se referindo à nação de Israel, que sempre foi envergonhado no meio dos homens, eles foram escravos, eles vão ser perseguidos durante a tribulação. Hoje mesmo nós vemos a nação de Israel espalhada por todo o mundo, né? O povo de Deus, eles não estão concentrados lá na terra conforme Deus prometeu, e nós temos que entender que todas as promessas que Deus fez para a nação de Israel, que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir no reino milenar de Cristo. Quando Jesus vier para reinar na terra, Israel, eles vão voltar todos para sua terra, a nação de Israel vai habitar com segurança, os salvos, que são a igreja, vão reinar com Cristo nesse lugar, então haverá uma justiça. E a Bíblia diz aqui para nós que, deixa eu ver aqui onde eu parei,
o Senhor, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio, a vergonha do seu povo, da nação de Israel, de toda a terra. Né? Hoje em Israel, a história de Israel é uma história de vergonha, é uma história de afastamento do Senhor, eles se desviaram, eles sofreram por causa disso. Isaías está dizendo que isso ia acontecer. Na vinda de Cristo, aquilo não aconteceu naquela época, na primeira vinda de Jesus. Se naquela época, ao invés deles terem rejeitado a Jesus, mas eles tivessem o recebido como Messias, essas coisas teriam se cumprido naquela época. Provavelmente, o reino de Jesus começaria ali e seria um reino que culminaria num reino eterno. Mas não foi assim. Eles rejeitaram ao Senhor, como a própria Escritura diz. Jesus morre na cruz e com isso ele abre uma oportunidade de todo aquele que não é judeu também ser salvo. Ele abre, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, ele abre a salvação a toda a humanidade, e aí todo homem, toda mulher passam a ser convidados à salvação em Cristo. Isso era necessário que acontecesse. Jesus diz, é mistério que tudo isso aconteça. Né? Jesus ele fala sobre várias coisas, mas ele fala sobre a vinda, Jesus vai voltar. Isaías, eu quero deixar bem claro, eu vou repetir algumas vezes, Isaías, quando proferiu essa profecia a respeito de Jesus, quem lia naquela época, primeiro, não sabia que o nome dele seria Jesus. Eles sabiam que o Cristo viria. Jesus fala, olha para as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus, inúmeras vezes, né, quando ele aparece ressuscitado lá no caminho de Emaús, a Bíblia fala que ele começou a explicar para aqueles homens tudo que na Escritura dizia a respeito dele. E na realidade, ele estava falando do Antigo Testamento. Muitas pessoas às vezes se confundem, às vezes não percebem que tudo que Jesus falava era do Antigo Testamento, que falava dele. Ele confirmava que as Escrituras falavam dele. Então Isaías aqui ele está falando que o Cristo vem para tirar a vergonha da nação de Israel, mas pelo contrário, eles rejeitaram o Senhor e a vergonha deles só aumentou. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, alguns anos depois Roma destruiu Jerusalém, os judeus foram espalhados pelo mundo todo, eles foram perseguidos em todos os lugares. É interessante como muitas pessoas que nem sabem nada sobre a nação original de Israel, os descendentes de Abraão, o povo judeu, as pessoas não gostam dos judeus, por quê? Porque existe um opróbrio sobre ele, e diz que um dia o reino do Cristo, o reino do Messias, quando Jesus reinar na terra, essa vergonha, esse opróbrio será tirado, e ele fala, porque o Senhor disse, isso que está escrito aí no final do versículo 8, ele está dizendo, se o Senhor disse, vai acontecer, como não aconteceu naquela primeira vinda, tem que acontecer agora na segunda, e ele continua, e naquele dia se dirá, que dia? O dia da vinda do Messias, do Cristo, do Senhor Jesus. Eis que este é o nosso Deus, se referindo a Jesus, a quem aguardávamos. Eles esperavam, a nação de Israel andava ansiosa para que o Cristo viesse, para que o Cristo mudasse todas as coisas. E ele está falando, finalmente vocês vão falar, esse é o nosso Deus. E da pior forma, eles vão reconhecer, como diz também em Apocalipse, que todo olho verá, toda língua confessará, e até os olhos daquele que os trapassaram. Ele está querendo dizer que até aqueles que o mataram, aqueles que foram responsáveis por sua morte, vão ver que Jesus era o Senhor. E a nação de Israel vai ter que um dia reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Cristo. E ele vai falar, eis que este é o nosso Deus. Jesus é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegremos. E é interessante que, óbvio, é um versículo voltado para a nação de Israel, né, mas que traz muita coisa para nós aqui. Ele diz que um dia, né, o Senhor disse que naquele dia, eis que esse é o nosso Deus. E lá no livro de Hebreus, e em Paulo também dá a entender em Romanos, que a questão dos judeus terem rejeitado a Jesus como Senhor, isso abriu uma porta para nós, que somos igreja. A igreja passa a fazer parte da graça de Deus por causa de um tropeço da nação de Israel. Eles não conseguiram ver Jesus como Cristo. E isso, por pior que seja, para nós foi bom. Então ele fala, no dia que Israel se converter, no dia que Israel reconhecer que Jesus é o Senhor, isso vai trazer vida aos mortos. Então vai haver ressurreição, uma ressurreição que eu e você cremos, né? A Bíblia dá a entender que um dia Jesus ele vem
para buscar a igreja, diferentemente da vinda dele, né? E esse buscar a igreja é chamado de arrebatamento. Essa não é a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento, existe controvérsias com quando ele vai acontecer, independente de quando você acredite que vai acontecer, se é antes da tribulação, durante ou depois. A Bíblia diz que no arrebatamento, os crentes que estiverem vivos, eles serão arrebatados. Eles não experimentarão a morte. Então isso é um fato. Isso vai acontecer. Eles não experimentarão a morte, assim como Enoque, assim como Elias, que não experimentaram a morte. Eles foram arrebatados. A Bíblia diz isso. Mas ele fala, os demais, os que dormem em Cristo, que é uma forma de se referir aos que morreram na fé, aqueles que dormem em Cristo, que o corpo está lá morto e um dia os olhos abrirão de novo, né? É isso que é essa conotação de dormir, não que eles nada sabem, mas que eles estão dormindo, né? Como se vão acordar de novo. Ele fala que essas pessoas ressuscitarão, né? E encontraremos com o Senhor nos ares e a partir de então estaremos para sempre com o Senhor. E a vinda de Jesus é a vinda com poder e grande glória, como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, a terra vai estremecer, vai ter muito alarido, todos verão, vai ser algo impactante, né? E essa vinda dele é para reinar na terra em 1000 anos. É interessante que nós vemos aqui, né, uma vitória plena e definitiva do Messias sobre a terra. Então a vitória dele, Isaías aqui, ele profetizou a vitória de Jesus. E sem ele saber, ele estava falando da segunda vinda. Porque na primeira ele veio como homem, e ali ele viveu como homem, ali ele morreu como homem, um homem perfeito, sem pecado, com isso ele aniquilou a morte, ele aniquilou o poder do pecado sobre a vida da humanidade, e todo aquele que crê em Jesus será salvo. Agora Jesus foi para o Pai e ele fala, eu vou, mas eu vou voltar. Ele contou uma série de parábolas, e ele deu uma série de conotações sobre a sua vinda. Ele fala, eu vou voltar, mas agora ele vem em poder e grande glória. A Bíblia fala que ele vem para reinar com cetro de ferro, ele vem para dominar as nações, e ele vem com seus filhos, com a igreja já ressuscitada, com seus galardões definidos, com o seu corpo glorificado para reinar aqui na terra por 1000 anos. Né? Nós sabemos então que Jesus já venceu a morte na cruz. Ele venceu também a sepultura, né? que é chamado do que prende a alma do ser humano pecador, a sepultura, a morte, que leva o ser humano para uma condenação eterna. Jesus já venceu isso daí, que é chamado também do inferno e o diabo quando ele morreu na cruz. Jesus venceu todas as coisas. Olha que Paulo diz aos Coríntios, aqui em 1 Coríntios 15, 54, e o que ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 1,10. Eu quero ler para vocês, olha só. E quando isto que é corruptível, ele se referindo ao corpo humano, né, corruptível no sentido que se corrompe, no sentido espiritual de pecado, lógico, mas ele está falando do corpo aqui especificamente, ele está falando corruptível de que estraga, envelhece, fica doente, algumas partes vão começar a entrar em falência e parar de funcionar com o tempo, é isso que ele está falando. Então esse corpo que se estraga, se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, vier algo sobrenatural que o corpo não vai nunca mais envelhecer, quando houver a troca de essência do nosso corpo físico, isto é, o que é mortal, que é esse corpo que morre, se revestir da imortalidade do corpo novo que nós receberemos, né, na ressurreição, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele está falando da vitória sobre a morte. Aí vai se cumprir o que Jesus fez na cruz. Ele tragou a morte na vitória de Cristo na cruz. Quando Jesus vence a morte, ele vence a morte para nós também. Então nós vamos até passar pela morte, muitos de nós, mas a morte não nos vence. Nós vencemos a morte através da ressurreição. E olha o que ele fala em 2 Timóteo 1,10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Olha lá, Isaías falou, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, né? A aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Quando ele vence a morte, ele mostra que a morte não tem poder sobre nós e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Essa incorrupção de novo alinhado com o que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios. O corpo nunca mais vai se estragar, nunca mais vai se envelhecer, nunca mais nós seremos eternos e teremos um corpo glorificado, um corpo melhorado, um corpo que vive para sempre. É isso que nós vamos ter. Deixa eu só desligar aqui o barulho, né? Que às vezes eu esqueço e as pessoas ficam mandando mensagem aqui, né? Fica chegando e-mail, enfim, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui também, né? Aqui eu fiz.
Então, Jesus, ele vence todas as coisas, ele vence a morte, ele vence o inferno, ele vence o pecado, ele vence o diabo, Satanás, e ele traz vida para nós, vida eterna. É isso que nós vamos ver. O Salvador Jesus Cristo, da mesma forma que Isaías apresenta Jesus como Salvador para a nação de Israel, Paulo apresenta para a igreja o Salvador como Jesus como Salvador. Nós vamos ver que ele veio na primeira vinda e morreu como cordeiro, mas nessa passagem que nós lemos aí em Isaías, ele vem como leão. A Bíblia fala disso, fala que ele é o cordeiro, mas também em outros lugares fala que ele é o leão. Ele vem como o Messias, né? Nós vimos que esse véu que cobre a humanidade, que essa cobertura, ela é o pecado que domina o ser humano. Então Jesus venceu esse véu, ele venceu essas trevas que cobrem todas as nações. Nós vamos ver Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Olha o que diz aqui também, para nós aumentarmos a nossa compreensão dessa passagem, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, os filhos participam de tudo aquilo que é da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O autor da carta aos Hebreus está dizendo que o império da morte, o imperador da morte, quem tinha poder sobre a morte é o diabo. Então ele está dizendo que Jesus, pela morte dele, ele aniquilou o diabo, o que tinha o império da morte. O diabo não tem mais poder nenhum. Na cruz, Jesus venceu todas as coisas. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu o império das trevas através do seu imperador, que é o próprio diabo, Satanás. A Bíblia fala sobre isso. Então nós temos esperança. Jesus, ele tem vida eterna para nós, ele tem vitória para nós. Querido, se hoje nós passamos por problemas na nossa vida, isso é temporário, porque em breve o nosso Salvador voltará, ele resgatará a sua igreja, e para nós que talvez se nós formos antes disso acontecer, né, se nós vamos nos encontrar com o Senhor, e a Bíblia diz que ali nós já teremos um corpo glorificado, nós estaremos ali aguardando com o Senhor o dia da sua vinda, e nós voltaremos com ele, né? Como diz o Salmo 27, versículo 14, é um salmo de esperança. Ele fala assim, ó: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É isso que diz o Salmo 27, versículo 14. É um salmo que fala: espera no Senhor, anima-te, não fica triste, não fica desanimado. Ele vai fortalecer o teu coração, ele vai te dar esperança, ele vai colocar em você um ânimo novo. Espera, pois, no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele voltará, Jesus voltará, ele vai voltar para buscar a sua igreja num primeiro momento, e depois ele vem para reinar eternamente. Nós podemos confiar nessas coisas, nós podemos esperar nessas coisas. Só Jesus, meu querido e minha querida irmã, é capaz de fazer todas essas coisas. E ele vai voltar. Ele disse inúmeras vezes que ele vai voltar para reinar sobre toda a terra. E se você crê em Jesus, se você ama Jesus, se você espera em Jesus, você vai ver isso acontecer. E mais ainda, nós vamos reinar com ele, com um corpo eterno. Ali para nós já vai começar uma alegria infinita, algo que nunca mais vai acabar, uma alegria perene, uma alegria constante, uma alegria eterna. E é isso que nós esperamos do nosso Salvador. Eu queria terminar essa mensagem com 2 versículos bíblicos aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, e Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono, Jesus, Jesus, os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes da água da vida. É como se ele, como um cordeiro, ele fosse o cordeiro chefe dos cordeiros. Aqui ele não está como um pastor, ele está como um cordeiro que guia os demais cordeiros, as demais ovelhas, para as fontes de água da vida. E olha o que ele fala, igualzinho a Isaías: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isaías diz que o Senhor prometeu isso para a nação de Israel, e aqui nós vemos isso prometido para a igreja. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, porque o Cordeiro vai nos guiar para as fontes da água da vida. Ali vai ter alegria eterna. E olha só o que diz Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, porque Cristo venceu a morte, não haverá mais pranto, porque ali haverá alegria eterna, nem clamor, nem choro, nem pessoas gemendo, pedindo, clamando a Deus, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E é isso, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus é maravilhoso, Ele tem o melhor para a nossa vida. Como nós lemos aí no Salmo, espera no Senhor, anima-te, Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se nós temos passado por coisas difíceis, por dores, se você tem experimentado tristeza em alguma área da sua vida, se você tem orado e está sendo às vezes difícil de esperar, às vezes parece que o Senhor muitas vezes demora, Ele tarda em responder a nossa oração, atender o nosso pedido de socorro, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu digo para você, espera no Senhor, anima-te e Ele vai te fortalecer, como nós lemos. Espera, pois, no Senhor, porque Ele voltará, Jesus vai voltar e Ele vai tornar as coisas maravilhosas. Nós vamos entrar numa vida eterna, uma vida alegre para todos sempre. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Queridos, olhando para essa palavra, espera no Senhor, seja forte, aguente as dores, as lutas que vêm, as aflições que vêm, elas não podem nos deter, elas não podem nos derrotar, porque o Senhor nos fortalece, o Espírito Santo nos dá a direção, nós podemos continuar clamando, caminhando e confiando nesse Deus maravilhoso. Amém? Espero que você tenha gostado de mais essa mensagem. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. É muito bom saber que você nos acompanha sempre aqui no canal. Ajude-nos a divulgar, compartilha com outras pessoas, tá bom, queridos? E ore por esse ministério, ore por nós, nos ajude a crescermos espiritualmente. Se essa palavra falou com você, compartilha com algumas pessoas que você ama. Fala para elas sobre a mensagem. Né? Pode ser que ela nem ouça, mas às vezes ela pode ouvir e isso pode mudar o dia da pessoa, a semana, o mês ou talvez a vida toda dela, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau, tchau, tchau.